Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Ferbasa. Estão participando conosco hoje Márcio Barros, diretor de Relações com Investidores, Eron Albergara, CFO, Carlos Henrique Temporal, gerente de Relações com Investidores, além das equipes de RI e Contabilidade. Informamos que a apresentação está sendo gravada. Os slides apresentados estão disponíveis para download no nosso site de RI. Eventuais declarações serão feitas durante esta teleconferência em relação às perspectivas de negócio da Ferbasa e constituem convicções e premissas dos administradores da companhia, baseados em informações disponíveis até este momento. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas relacionadas a eventos futuros e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Condições econômicas gerais dos setores de negócio em que a Ferbasa atua e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia. Após o encerramento da apresentação, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Agora, gostaria de convidar Márcio Barros para iniciar a apresentação. Boa tarde, senhoras e senhores. Espero que todos estejam muito bem e com saúde. Que 2022 seja um ano de sucesso e realizações. Obrigado por estarem aqui acompanhando a conferência de resultados da Ferbasa, referente ao primeiro trimestre de 2022. Para iniciarmos, eu gostaria de registrar a presença do nosso diretor financeiro, Eron Albergaria, nosso gerente de RI, o senhor Carlos Temporal, e das nossas equipes de RI e de contabilidade, a quem faço meus agradecimentos pelos trabalhos de excelência realizados no dia a dia e na atuação junto aos investidores e ao mercado em geral. Agradeço também a todos os agentes de mercado, investidores, analistas, pela confiança que é depositada na Ferbasa. Esperamos retribuí-la sempre à altura, trabalhando com o objetivo de aumentar a visibilidade da companhia, buscando seu valor justo de mercado e maior liquidez para suas ações. Dito isso, passaremos para o slide de número 3, em que trataremos da agenda do dia de hoje. Começaremos nossa conferência falando acerca da visão institucional da companhia. Na sequência, abordaremos algumas atualizações sobre as ações da Ferbasa nos campos da governança e da responsabilidade socioambiental. Em seguida, iremos acompanhar os destaques do primeiro trimestre. Logo após, apresentaremos o ambiente de negócio siderúrgico e das ferroligas de cromo e silício, para, na sequência, conferirmos os cenários apresentados pelo desempenho operacional e financeiro da companhia. Ainda, no último bloco, comentaremos sobre o mercado de capitais, tratando da liquidez das ações da Ferbasa e expondo um breve histórico dos proventos distribuídos nos últimos anos. Ao final, teremos uma breve atualização dos nossos projetos estratégicos. Bem, vamos lá. Passemos para o slide 4. Como a grande maioria aqui já sabe, a Ferbasa foi fundada há 61 anos pelo engenheiro José Carvalho, na cidade de Pojuca, no estado da Bahia. Atualmente, é a única produtora integrada de ferrocromo das Américas e ocupa a posição de maior produtora de ferroligas do país. Ela também está entre as 36 maiores empresas do Nordeste e entre as 10 maiores do estado. Somos inteiramente verticalizados, com operações de mineração, florestal, metalurgia e de geração de energia elétrica renovável. Em números atuais, a Ferbasa gera aproximadamente 4.000 empregos diretos e indiretos e tem participação bastante efetiva em programas de responsabilidade socioambiental nas regiões onde atua, mas principalmente aqui no estado da Bahia. Vale ainda mencionar a sua posição estratégica de mercado, mantendo com os principais clientes as maiores siderúrgicas do mundo. Vamos para o slide de número 5. Todas as operações da Ferbasa estão localizadas na Bahia e abrangem 16 municípios aqui do estado.
Em Campo Formoso e em Andorinha, temos as minas a céu aberto e subterrânea, respectivamente, de onde é extraído todo o minério de cromo utilizado em nosso parque industrial localizado em Pojuca, o qual é responsável por produzir quase 330 mil toneladas de ferroligas por ano. Nas adjacências de Pojuca, nos municípios de Maracás, Planaltino, Esplanada, Entre Rios, entre outros situados no litoral norte aqui do estado, ficam localizadas as nossas florestas de eucalipto, locais onde é produzido nosso biorredutor, que abastecem os fornos da metalurgia. Na cidade de Euclides da Cunha, temos uma operação para a produção de cal-virgem. Temos ainda as unidades de produção de quartzo nos municípios de Tucano, Rafael Jambeiro e, recentemente, Campo Formoso, as quais também abastecem a nossa unidade metalúrgica. Existe ainda o nosso complexo eólico, que fica situado na cidade de Caetité, no sudoeste baiano. E, por último, aqui em Salvador, fica localizado o nosso escritório corporativo, onde estão alocados aproximadamente 120 colaboradores. Feito um breve resumo das operações e de nossas unidades, passemos para o slide 6. A partir de agora, vamos acompanhar as ações de governança e responsabilidade socioambiental implementadas aqui pela Ferbasa. Vamos ao slide de número 7. Neste ano, a companhia completou 61 anos de atividade, um longo caminho marcado desde a sua origem por importantes aspectos que progressivamente vêm contribuindo para a melhoria da sua governança corporativa e da responsabilidade socioambiental. Ações que hoje estão em plena discussão no mundo corporativo através da sigla ESG. Vamos passar para os próximos slides, onde faremos uma atualização da agenda ESG da Ferbasa. O slide é o número 8. Durante o primeiro trimestre de 22, o Comitê de ESG avançou no seu processo de estruturação, com a criação do regimento do comitê e treinamento com alguns membros, participando de importantes eventos relacionados a este tema. No final de abril, recebemos o diagnóstico da consultoria de ESG, contratada pelo comitê, a qual tem o objetivo de apoiar a Ferbasa no aprimoramento da gestão da sustentabilidade, possibilitando à companhia dar maior consistência e mais visibilidade aos princípios e diretrizes do ESG. E até o final de maio, teremos um plano de trabalho consolidado. Contratamos uma nova empresa para a tradução especializada das publicações daqui da área de RI, ou seja, para o press releasing, as notas explicativas, as demonstrações financeiras e a apresentação de resultados, visando celeridade nos prazos e redução do tempo entre a publicação em português e inglês. Finalizamos também a revisão da matriz de materialidade da companhia e estamos em fase avançada da construção do nosso terceiro relatório de sustentabilidade, o qual tem data de previsão de publicação para agosto deste ano. Vamos passar para o slide de número 9. Fico feliz em compartilhar com todos vocês que evidenciamos a quase totalidade de nossos colaboradores com esquema vacinal completo contra a Covid aqui em nossas unidades, o que também possibilitou a retomada das atividades presenciais no nosso escritório corporativo no dia 4 de abril deste ano. Aqui peço licença a todos para reforçar a importância da vacinação para o combate tanto ao coronavírus quanto às demais doenças. Vamos para o slide de número 10. A nossa agenda traz agora os destaques da companhia no primeiro trimestre deste ano. Próximo slide de número 11. Bem, aqui vamos comentar acerca dos principais fatores que influenciaram o resultado do primeiro trimestre de 22, quando comparados ao quarto trimestre de 2021. Primeiro, destacamos o EBITDA ajustado, que atingiu 325,6 milhões de reais e cresceu 3,7% no período. Destacamos também a geração de caixa de 216,7 milhões de reais. Tivemos ainda um lucro líquido consolidado de 252,3 milhões de reais, um acréscimo de 6,6%. Na perspectiva mercadológica, destacamos a elevação de 4% no volume de vendas e o desempenho no mercado externo, que nesse período expandiu 48,6%,
enquanto as do mercado interno retraíram 22%. Citamos também como fatores que impactaram a receita líquida no primeiro trimestre de 22 em relação ao quarto trimestre de 21, a desvalorização de 2,4% no dólar médio praticado e o crescimento de 7,9% no preço médio de venda em dólar das ferroligas. Na perspectiva operacional, observamos no período a elevação de 14,9% no CPV das nossas ferroligas. Registramos também a diminuição de 5,3% na produção de ferroligas. Em relação às ligas de cromo, houve uma redução de 6,3%. E em relação às ligas de silício, a redução foi de 3,3%. No âmbito financeiro, apresentamos um resultado negativo de 12,8 milhões de reais no primeiro trimestre de 2022, frente aos 11,3 milhões de reais negativos registrados no quarto trimestre de 2021. E, por último, ressaltamos a recuperação de despesa no valor de 22 milhões de reais, o que decorreu da mudança nas regras do Plano Assistencial de Saúde, que reduziram as obrigações atuariais. Todos esses pontos serão melhor detalhados a seguir nos nossos slides específicos. Dando seguimento, vamos para o slide seguinte, o de número 13. Vamos comentar nos próximos 2 slides acerca do desempenho do mercado em que a companhia está inserida, onde trataremos especificamente das ligas de silício e das ligas de cromo. Nesse slide, falaremos sobre o mercado de aços brutos e das ligas de ferro-silício. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, a produção de aço bruto no mundo cresceu 1,3% no primeiro trimestre de 22, em relação ao quarto T de 21. Entretanto, percebam que no Brasil, segundo o IABR, a produção diminuiu 3,2% nesse período, em grande parte devido à combinação entre a queda de 2,8% no consumo aparente nacional e do crescimento de 10% nas exportações. Analisando o gráfico de linhas da direita, o qual apresenta a evolução dos preços spot do ferro-silício 75 na China, na Europa e nos Estados Unidos, percebemos que os preços desta liga, que atingiram máximas históricas no quarto trimestre de 21, apresentaram tendência de queda durante grande parte do trimestre. Isso devido ao crescimento da produção e das exportações chinesas. Os relatórios especializados davam indícios de que os preços fossem gradualmente corrigidos durante 2022. Com o conflito na Ucrânia, houve novo desequilíbrio das cadeias de suprimentos mundiais dessa liga, refletindo em uma nova tendência de alta nos preços do ferro-silício para o curto prazo. No Brasil, a diminuição da produção siderúrgica nacional tem aumentado a disponibilidade de material para exportação. Para o segundo trimestre de 2022, apesar da incerteza acerca dos impactos ocasionados pela guerra, a expectativa ainda é de alta nos preços do ferro-silício 75 na Europa e nos Estados Unidos, como reflexo do conflito travado no leste europeu, enquanto na China a tendência parece menos clara, com produção de ferro-silício elevada e consumo siderúrgico em recuperação. Um ponto adicional que necessita ser monitorado é o efeito do recente lockdown na produção e consumo de aço, advindos da política de tolerância zero do governo chinês contra a Covid. Podemos passar para o slide 14. Dando continuidade ao desempenho de mercado, abordaremos nesse slide os mercados de aço inoxidáveis e de ferro-cromo alto carbono. De acordo com o gráfico de barras da esquerda, no primeiro trimestre de 2022, estima-se que a produção mundial de aços inoxidáveis tenha mantido estabilidade em relação ao quarto trimestre de 2021. A China também não apresentou grande variação diante do quarto trimestre de 2021. Ainda com referência ao gráfico, no primeiro trimestre de 2022, destacamos também o crescimento de produção da Índia frente ao quarto trimestre do ano passado, enquanto a Indonésia registrou queda em relação a este mesmo trimestre. Aqui no Brasil,
As estimativas apontam para uma produção de 94 mil toneladas no primeiro trimestre de 2022, o que significou um declínio na ordem de 2,2% em relação ao quarto trimestre do ano passado. No gráfico da direita, percebemos a evolução do preço spot do ferro-cromo alto carbono nos Estados Unidos, na Europa e também na China. No primeiro trimestre de 2022, o preço do ferro-cromo alto carbono apresentou tendência de queda na China devido ao elevado nível de produção local em meio a baixos níveis de consumo. Nos Estados Unidos e na Europa, os preços mantiveram-se favoráveis devido ao baixo suprimento e aos altos custos logísticos lá da região. Para o segundo T de 22, embora também incerta, a expectativa é de alta nos preços do ferro-cromo alto carbono na Europa e nos Estados Unidos, como consequência da guerra na Ucrânia. No caso da China, o preço do ferro-cromo alto carbono tende a registrar um desempenho médio superior ao primeiro trimestre de 2022. Isso devido às pressões de custos relacionadas ao aumento do preço internacional do minério de cromo. Vamos ao slide seguinte, o de número 15. Dando prosseguimento à nossa agenda, veremos no próximo slide os resultados do desempenho operacional e do financeiro da companhia. Passemos para o slide número 16. Vamos agora apresentar a evolução da produção e das vendas de todas as ligas da Ferbasa, comentando a variação entre o quarto trimestre de 21 e o primeiro trimestre de 22. O gráfico de barras do lado esquerdo mostra a evolução da produção de todas as ferroligas. A retração de 5,3% da produção de ferroligas no primeiro trimestre de 22, frente ao quarto trimestre de 2021, foi principalmente em virtude da redução de 6,3% na produção de ligas de cromo e de 3,3% nas ligas de silício. Vale lembrar que uma parcela dessa produção é consumida internamente, como insumo na produção de outras ferroligas. Um destaque para a produção de ferro-silício HP, que registrou um aumento de 6,5% entre o primeiro trimestre de 22 e o quarto trimestre do ano passado. O gráfico de barras do lado direito apresenta a evolução nas vendas de todas as ferroligas. No primeiro trimestre desse ano, observamos a elevação de 4% no volume total de vendas frente ao quarto trimestre do ano passado. Destacamos a retomada das vendas para o mercado externo, que atingiu um crescimento de 48,6%, refletindo a disponibilidade de material e alguns embarques atrasados do quarto trimestre de 2021. Tivemos ainda a redução de 22% no mercado interno, devido às paradas para manutenção, além de elevados estoques por parte de alguns clientes. Essa variação mostra a capacidade de adaptação da companhia para reconduzir as vendas entre o mercado externo e o mercado interno, de acordo com as condições mercadológicas que são apresentadas. Seguindo, vamos ao slide de número 17. A respeito do complexo eólico BW Guirapá, apresentamos aqui as variáveis que possuem maior influência sobre a sua geração de energia. São elas o clima, que se refere às condições climáticas da atmosfera quanto à qualidade dos ventos, que são os aspectos de velocidade e densidade dos ventos, sendo esse o fator determinante para o nível de geração de energia do nosso parque. Temos ainda a disponibilidade, que compreende a disponibilidade operacional de todos os equipamentos do complexo eólico, a qual, no caso do aerogerador, está relacionada ao tempo que efetivamente opera, gerando a energia, e ainda a performance, que faz referência ao desempenho dos aerogeradores e compreende a relação entre a geração real e a geração esperada, em função da curva de potência teórica dessas turbinas. Dito isso, vamos para o slide seguinte, o de número 18. Nesse slide, vamos apresentar a evolução trimestral da produção de energia da BW Guirapá e o detalhamento dos fatores que influenciaram na geração durante o primeiro trimestre de 2022. No primeiro gráfico, observem a evolução da produção de energia do complexo eólico BW Guirapá entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022, apresentando sua geração em relação à garantia física de cada período.
A garantia física diz respeito ao valor previsto no contrato de venda de energia de reserva para cada trimestre. No primeiro trimestre de 2022, a geração de energia elétrica da BW atingiu 48,8 megawatts médios, 21,9% abaixo da garantia física de 62,5 megawatts médios contratados para esse trimestre. Esse resultado foi influenciado principalmente pelas restrições de potência sistêmicas que foram impostas pela ONS. No segundo gráfico, detalhamos a análise entre a geração bruta, que ela é estimada nos melhores condições operacionais, e a líquida efetiva, considerando os fatores não gerenciáveis e os gerenciáveis que influenciaram esta variação no período aqui apresentado. Os fatores não gerenciáveis, que são o clima, as restrições sistêmicas e as perdas elétricas, foram determinantes para a performance observada no primeiro trimestre de 2022, registrando um impacto negativo de 21,7 megawatts médios na geração de energia. Com destaques negativos para o clima, que impactou a geração bruta esperada em 8,8 megawatts médios, porque a velocidade média do vento foi de 7,2 metros por segundo, valor abaixo dos 8,5 metros por segundo necessários à geração elétrica bruta prevista para esse período, e para as restrições sistêmicas impostas pela ONS, por falta de capacidade da rede, que impactaram a geração do parque em 8,4 megawatts médios. Já os desvios nos fatores gerenciáveis, que foram responsáveis por uma redução de 1,1 megawatts médios, ocorreram majoritariamente pelos eventos de grid, principalmente devido à parada para manutenção executada em fevereiro deste ano. Passemos para o slide de número 19. Nesse gráfico, apresentamos a evolução da receita líquida e da taxa de câmbio média praticada entre o primeiro trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2022. Observe no gráfico de barras a receita líquida do Grupo Ferbasa e a receita isolada do Complexo Eólico BW Guirapá. O crescimento de 8,1% da receita líquida consolidada frente ao quarto trimestre de 2021 foi influenciado principalmente pelo crescimento de 7,9% no preço médio em dólar das ferroligas, pelo aumento de 4% no volume de vendas e pela desvalorização de 2,4% no dólar médio praticado. Vale destacar o crescimento da receita líquida no primeiro trimestre de 2022, com o mercado externo atingindo o maior patamar da história, 381,3 milhões de reais, representando 52% da receita líquida total do período. Vamos para o slide 20. Falaremos agora sobre a evolução e composição dos custos de produção da companhia. Observem no gráfico de cima a evolução da produção das ligas de cromo e silício, representadas pelos gráficos de barra, e dos seus respectivos custos de produção, nos gráficos de linha normalizados, no primeiro trimestre de 2020 e no primeiro trimestre de 2022. Na parte inferior, apresentamos a composição dos custos de produção no primeiro trimestre de 2022 para o ferrocromo alto carbono e para o ferro silício 75, que representam as maiores participações na produção da metalurgia. Tratando dos principais destaques nos custos das ferroligas entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2021, temos um aumento de 17,3% no CPV das ferroligas, influenciado pela elevação de 9,4% nas vendas e pelo aumento de 25,2% no custo médio da energia consumida, o que impactou todas as ferroligas. E o surto inflacionário do país, que tem refletido em aumento de custos dos nossos insumos, matérias-primas, fretes, serviços em geral, que é expresso pelo IGPM de 14,77% dos últimos 12 meses. Além desses efeitos, no que diz respeito às ligas, temos para o ferrocromo alto carbono o aumento nos custos com minério de cromo e coque, refletindo a ampliação no preço internacional do carvão mineral. Para o ferrocromo baixo carbono, o aumento nos custos do minério de cromo e redutor, que é o ferro sílico cromo, além da cal virgem e do eletrodo de grafite. E para o ferro silício 75, o aumento do custo relacionado ao enobrecimento do portfólio de produção
com mais ligas HP e menos standard, além do aumento no custo com o biorredutor. Vamos seguir agora para o slide de número 21, onde falaremos do desempenho financeiro da empresa. Observe no gráfico de cima a cima a evolução da dívida, da reserva financeira e do resultado financeiro do período. Registramos um montante gerado pelas atividades operacionais de investimentos e de financiamentos no primeiro trimestre de 22 de 216,7 milhões de reais, influenciado principalmente pelo EBITDA ajustado de 325,6 milhões de reais, pela realização de 33,3 milhões em CAPEX, pela amortização de empréstimos e financiamentos no valor de 9 milhões de reais e pelo desempenho com o desembolso, com proventos no valor de 5,5 milhões de reais. Dessa forma, encerramos o trimestre com uma reserva financeira consolidada no valor de 1 bilhão e 300 milhões de reais, contra uma dívida consolidada de 404 milhões de reais. Passemos agora para o slide seguinte, o de número 22. Nessa tabelinha, apresentamos o resultado financeiro consolidado da Ferbasa no primeiro trimestre de 2022. A receita de aplicações financeiras de 27,5 milhões de reais, devido ao aumento do valor aplicado e à mudança no mix das aplicações financeiras em meio ao crescimento da taxa de juros. A despesa financeira de 3,6 milhões de reais, relativos aos custos financeiros do endividamento da companhia, atrelados à TJLP e ao CDI. E a variação cambial líquida de 17,5 milhões de reais, fruto das exportações e impactada pela desvalorização do dólar no período. Importante fazer menção de que no primeiro trimestre de 22 foram liquidadas todas as travas de exportação com vencimento no período, eliminando, portanto, todas as posições em aberto de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos. Agora vamos para o slide de número 23. Nesse slide falaremos sobre lucro líquido, EBITDA e margem EBITDA, apresentando sua evolução entre o quarto trimestre de 21 e o primeiro trimestre deste ano. No primeiro trimestre, verificamos um crescimento de 3,8% do EBITDA ajustado frente ao realizado no quarto trimestre do ano passado, atingindo um montante de 326 milhões de reais, com margem 44%, com 44% de margem EBITDA. Este resultado se deve a uma composição de fatores mercadológicos, operacionais e financeiros, que de alguma forma já comentamos no transcorrer dessa nossa apresentação, mas que gostaríamos de sintetizar com os seguintes destaques. Primeiro, o crescimento de 7,9% no preço médio ponderado em dólar das ferroligas. Segundo, o aumento de 4% no volume de vendas. Em terceiro, a mudança no mix de comercialização em favor do mercado externo, impulsionada pela redução nas vendas domésticas. Quarto, a desvalorização de 2,4% no dólar médio praticado, entretanto mantendo-se ainda em patamares elevados. Em quinto, o aumento de 14,9% no CPV das ferroligas. Em sexto, a recuperação de despesa de 22 milhões gerada pelas mudanças nas regras do Plano Assistencial de Saúde, fato que resultou em redução nas obrigações atuariais. E, por último, em sétimo, o prejuízo de 8,9 milhões da BW Grapar no primeiro trimestre de 22, ante o prejuízo de 2,4 milhões no quarto trimestre do ano passado. Dito isso, passemos para o slide seguinte, o de número 24, perdão. Seguindo a programação da nossa agenda, veremos a seguir o panorama do mercado de capitais da companhia. Seguimos para o slide 25, que já está na tela. Utilizaremos este slide para falar sobre o mercado de capitais, especificamente da liquidez das ações da companhia e da distribuição de proventos deliberada em cada exercício. A evolução do número de acionistas, tanto pessoa física como pessoa jurídica, pode ser observada no gráfico de barras da esquerda, onde também consta
a evolução da liquidez das ações da FESA 4. A evolução do número de acionistas já foi mencionado e está claro aí para vocês. O ADTV do primeiro T de 22 apresentou um crescimento de 114% frente ao primeiro trimestre de 21, influenciado pelo aumento de 22% no volume de preferenciais negociadas e o avanço de 40% do último preço da FESA 4 no período. Destacamos como fatores que influenciaram esse resultado a alta no número de investidores estrangeiros e institucionais na base da companhia, possivelmente atraídos pelo bom momento do setor siderúrgico nacional e pela alta no preço das commodities. Analisando agora o gráfico da direita, podemos perceber a evolução do total de proventos deliberados em relação ao lucro consolidado de cada período. Relativos ao exercício de 2021, foram distribuídos pela companhia 117,4 milhões de reais em proventos, os quais 74,6 milhões na forma de JCP e 42,8 milhões de reais de dividendos mínimos obrigatórios. E em 2022, já distribuímos um total de 86,8 milhões de reais na forma de dividendos adicionais, deliberados na nossa AGOE, realizada em 18 de abril deste ano, e efetuada com base nos recursos provenientes do saldo da reserva de lucro de exercícios anteriores. Finalizando a nossa agenda, passemos para o slide seguinte, de número 26, a partir do qual apresentaremos um breve status do nosso planejamento estratégico e dos nossos projetos estratégicos. Bem, a partir de agora, nós faremos uma atualização do nosso planejamento estratégico, assim como nos nossos principais projetos estratégicos. Falando do nosso planejamento estratégico, gostaria apenas de informar que encerramos as análises do último ciclo que compreendeu o período de 2017 a 2021, fazendo uma avaliação do desempenho com base nos resultados dos indicadores, nos objetivos estratégicos, nas metas dos projetos estratégicos e nos investimentos em ações internas e externas. E baseados nessa análise e nas novas premissas estabelecidas, construímos um novo ciclo que abrange o período de 2022 a 2026, para o qual já aprovamos um orçamento de capital equivalente a 916 milhões de reais, e horizontes de curto, médio e longo prazo, ou seja, para os próximos 5, 10 e 15 anos, respectivamente. Dando sequência, a partir de agora vamos falar nos próximos slides de alguns dos nossos projetos estratégicos para este novo ciclo de 2022 a 2026. Vamos para o slide número 28. Compondo o rol de alguns dos nossos projetos estratégicos, temos o projeto COC, que, conforme já vem sendo comunicado ao mercado, em 2022, será mantida a parceria com a empresa colombiana para a garantia do fornecimento de coque e a finalização dos estudos para aquisição de reservas de carvão baixo fósforo naquele país. Além desse projeto, há outro que sempre esteve no fronte da companhia, que é a questão referente ao suprimento de energia elétrica. Temos o projeto Energia Competitiva, que visa alcançar, entre outros objetivos, o mínimo de 50% de autossuficiência em produção de energia, bem como eliminar a modulação no horário de ponta. Agora vamos para o slide número 29. Um projeto importante que foi incluído nesse novo ciclo é o que prioriza a busca pela autossuficiência na produção do biorredutor. Para isso, nos próximos anos, a companhia estará investindo no aumento da base florestal com o objetivo de garantir o suprimento para a produção de biorredutor. Temos ainda o projeto de viabilidade de implantação de uma mina subterrânea em nossa unidade localizada no município de Campo Formoso, o qual também já é um projeto de conhecimento do mercado. Passando para o slide 30. Nesse slide, que também é uma informação já recorrente, mas um projeto estratégico importante para a Ferbasa, temos a ampliação da capacidade de modelagem para a produção de liga de silício de alta pureza, o nosso ferro-silício HP. Durante este ano de 2022, nós estamos investindo para concretizar o terceiro veio da Cash Machine,
proporcionando o crescimento da capacidade produtiva de 50 mil toneladas para 70 mil toneladas ano, já no início de 2023. Já no slide 31, em 2022 também nós estaremos bastante focados em um novo projeto na nossa unidade de Euclides da Cunha para a produção de cal virgem. Será uma reformulação de todo o processo produtivo, praticamente uma nova fábrica. Haverá um novo forno de calcinação de calcário para a produção de cal virgem, envolvendo mudança de tecnologia com ampliação de produtividade. O projeto foi detalhado ao longo dos últimos anos e agora avançamos para a etapa executiva, por entender a importância desse material para a produção do nosso ferrocromo baixo carbono. Além da cal virgem, durante esse ano concentraremos esforços para a automação do subsolo da nossa principal mina subterrânea de Poeira. A automação permite que a operação seja realizada remotamente na superfície, permitindo segurança na produção, conforto aos nossos operadores e incremento de produtividade. Passemos agora para o slide 32. E finalizando essa sessão, no horizonte de médio e longo prazo, a companhia tem investido na prospecção de mineração de quartzo, não apenas em Campo Formoso, visando dar sustentabilidade à produção de ferro-silício, assim como em novas reservas de minerais que compõem o core business da companhia, como é o caso do próprio minério de cromo. Bem, aqui finalizamos a nossa apresentação e nos colocamos à disposição de todos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Por padrão da dinâmica, orientamos que sejam enviadas as perguntas via ícone de Q&A no botão inferior de sua tela. Bem, vamos lá. Alexandre Assaf Abuassali, investidor, fez a seguinte pergunta: parabéns pelos excelentes resultados. Podem comentar como está o tema do reajuste do contrato ferro-silício HP com o Japão? Obrigado, Alexandre, por sua pergunta. Nós já renovamos o contrato já foi renovado. Infelizmente eu não posso falar, abrir para vocês preço, mas foi um preço a contento, houve uma correção, aproveitando, renegociamos nesse momento de alta, então tivemos uma correção nos contratos de HP com o Japão. Muito obrigado por sua pergunta, Alexandre. Agora é importante. Bom, boa tarde a todos. Carlos Temporal falando. Tem mais uma pergunta aqui do Alexandre Assaf. Como os problemas de energia da África do Sul e da guerra, menor oferta da Rússia em ferroligas, podem beneficiar a Ferbasa? De fato, Alexandre, existe um efeito grande, tá? A África do Sul, como maior produtor de minério, as questões relacionadas à energia faz com que haja uma limitação, de produção do ferrocromo. Portanto, a África do Sul ela passa a ser mais um exportador de minério para a China. Na Rússia, a Rússia é um grande produtor de ferrocromo baixo carbono e o segundo maior produtor de ferro-silício. Então, o efeito da guerra ele é grande, Isso tem reduzido
a oferta de ferro-silício, né, no mundo, e também de baixo carbono, mas é importante considerar também alguns aspectos que estão acontecendo na China, né, que é o maior produtor de ferro-cromo e o maior produtor de ferro-silício do mundo. Então, não é só a África do Sul e Rússia, né, que sentem diretamente os efeitos da guerra. Isso tem proporcionado uma certa sustentabilidade no patamar de preços. Agora, a incerteza, como nós comentamos durante a apresentação, é enorme. A gente está ainda acompanhando muito no curto prazo, né, a questão dos preços. Vocês observaram isso aí nos nossos comentários, mas tem, de certa forma, dado uma sustentação nos patamares dos preços das ferroligas, tanto de cromo como de silício, e isso beneficia a companhia positivamente. Bem, John Wayne da Silva, investidor, obrigado pela sua pergunta. Poderiam comentar sobre a negociação do novo preço do ferro-silício 75 HP com a Nippon Steel a partir de abril? John, acho que eu já respondi a Alexandre, né, sobre essa pergunta. As condições foram muito superiores aos patamares negociados no ano passado. Não digo muito superiores, mas em condições mais favoráveis. Ok, John? E trará um novo patamar de receita a partir do segundo T de 2022. Acho que eu já respondi também. Obrigado, John Wayne, pela sua pergunta. Ronaldo Santos, boa tarde, parabéns pelos resultados. Pergunto, o que a empresa pretende fazer com caixa, investir na atividade ou distribuir para os acionistas? Levando em conta a primeira opção, existe algo no pipeline para investimentos em energia, visando sair da Chesf e ficar 100% autossuficiente, podendo produzir no horário de ponta, aumentando assim a produção de ferroligas? Muito obrigado, Ronaldo, pela sua pergunta. Acho que na apresentação também eu passei um pouco por essa questão. A empresa pretende, sim, fazer investimentos. Nós aprovamos aquele orçamento de capital, existem, sim, projetos de energia na mesa para avaliação. A empresa pretende, sim, eliminar o horário de ponta. É um projeto recorrente que nós avaliamos sempre as oportunidades e ele consta, assim, na mesa da companhia para avaliação no médio prazo. Obrigado, Ronaldo, pela sua pergunta. Bom, boa tarde a todos. É Heron falando. Tem uma pergunta de Pedro aqui sobre o CPV da BW Grapar e se tem expectativa de melhoria no EBITDA dela. Veja bem, Pedro, nesses últimos trimestres tem sido muito impactante para a BW a questão das restrições, que é aquela energia que você está pronto para entregar, mas a ONS lhe inibe. Você fica inibido de entregar essa energia e, portanto, de tê-la em seu faturamento. Em termos de geração de vento, nós não estamos sentindo nada anormal em relação à BW. A BW gera EBITDA, o EBITDA da BW ele é em torno de 50 a 60 milhões de reais por ano. Então, a geração operacional dela é tranquila. Ela tem um peso financeiro por causa do financiamento que está lá no BNDES e que, em termos de lucro líquido, compromete o lucro líquido. Mas ela é geradora de caixa operacional, sim. Obrigado. Werner Roger, da Trígono. Prazer, Werner.
falar novamente aqui com você. Parabéns pelos resultados. A empresa está gerando um EBITDA anualizado de 1,3 bilhões e com menos de 1 bilhão de investimentos em 5 anos e ainda com incentivos fiscais. Qual é o uso desse caixa e por que investimentos tão modestos? Obrigado, Werner, pela sua pergunta. Nós, além do orçamento de capital que foi aprovado, por uma questão de sigilo, eu não posso ainda abrir o mercado, mas estamos fazendo algumas avaliações de projetos significativos na companhia para ampliação da nossa produção, tanto em ferro-cromo quanto em ferro-silício. São projetos robustos e que estão em fase de uma avaliação inicial. Então, se avançarmos com esses estudos, deveremos comunicar aí ao mercado esses projetos significativos para a companhia. Muito obrigado, Werner, pela sua pergunta. Temos mais uma, Fernando Santos. Boa tarde, Fernando. Obrigado pela sua pergunta. Boa tarde. O Conselho já chegou a uma decisão referente ao desdobramento das ações. Fernando, eu não tenho ainda a deliberação do Conselho, nós, né, diretoria executiva, não temos ainda a deliberação do Conselho de Administração sobre o assunto. O assunto está realmente sendo analisado pelo nosso Conselho de Administração, mas o Conselho ainda não nos encaminhou nenhum tipo de deliberação. Alguns estudos estão sendo realizados, mas sobre esse ponto específico não temos ainda nenhuma decisão. Muito obrigado, Fernando. Werner, boa tarde. Você fez uma pergunta aqui a respeito de encargos setoriais. O que a gente está percebendo é que aqueles encargos cuja origem são os problemas hídricos, eles estão tendendo a enfraquecer. Não sabemos se haverá uma elevação de outro tipo de encargo por outro tipo de motivo. Cogita-se alguma coisa no mercado. Então, nossa expectativa com relação aos impactos hídricos, sim, é de redução. Agora, existe uma suspeita que haja elevação de outro tipo de encargos. Obrigado. John Wayne, boa tarde novamente, John. Outra pergunta que você fez, a manutenção de um grande valor em caixa em detrimento de maiores distribuições de proventos advém de possibilidade de novos investimentos estratégicos? A princípio, sim, já respondi. Então, a resposta é a princípio, sim. Muito obrigado, Gil. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Werner Roger sobre a modulação no horário de ponta. Poderia comentar como poderia utilizar os fornos nesse horário e os impactos na produção, caso concretizado? Olha, eu acho que é bem importante, bem pertinente essa pergunta. Para quem não conhece, né, o horário de ponta é um horário de segunda a sexta-feira, de 18 a 21 horas, no qual os preços realmente são bastante elevados, né, no mercado. A gente não tem essa energia no nosso pacote da Chesf, então os preços são realmente proibitivos. Nesse momento, o que acontece é uma redução da potência dos fornos. A gente tem uma pequena energia para deixar os fornos um pouco ligeiramente aquecidos, né, para que os impactos na produção que existem, além da redução desse período de produção, né, você tem
o que representa aí aproximadamente 10%, 10 pontos percentuais aí da capacidade instalada, você tem os impactos de retomada de forno. Então, os efeitos da produtividade dos fornos é significativo, mas, infelizmente, o custo da energia para esse período ainda é bastante proibitivo, mas o impacto existe, sim, e são concretos. Temos mais um aqui, Felipe Cardoso, da JPAR. Parabéns pelo resultado recorde. Não seria interessante distribuir as ações em tesouraria com forma de remuneração aos acionistas e recompor mais ações no mercado, já que praticamente dobrou o caixa da empresa nesse exercício? Esse é um estudo que está sendo realizado pela companhia. Ok, Felipe? Além desse, outros estudos estão sendo realizados, já foram até, inclusive, apresentados. Estamos aguardando a avaliação por parte da nossa alta administração. Ok? Muito obrigado, Felipe, por sua pergunta. E, por fim, Breno. Obrigado, Breno. Boa tarde por sua pergunta. Diante de players semelhantes, como CBA, sendo listadas já no novo mercado, alguma expectativa da companhia migrar para este nível de governança? Não, Breno, ainda não temos nenhuma expectativa de um curto prazo para a migração da companhia para o novo mercado. Muito obrigado, Breno, por sua pergunta, e aqui eu agradeço a todos que encaminharam as perguntas. As que não foram lidas serão respondidas através do nosso canal de RI. Muito obrigado a todos. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao palestrante para as considerações finais. Bem, sempre é bom, né, agradecer, e este é o momento de agradecer, falar obrigado novamente a todos pela participação e dizer que o nosso trabalho tem sido fortalecido pela confiança do Conselho de Administração da companhia, de meus pares, diretores, dos nossos acionistas, clientes, fornecedores, agentes e todos os analistas de mercado. Mas, especialmente, como eu sempre faço, eu quero agradecer a cada um dos nossos colaboradores, ferbaseiras e ferbaseiros, que têm empreendido esforços para o bom resultado da companhia, com a manutenção da normalidade das operações, da competitividade e da cultura empresarial da Ferbasa. A vocês, meu muito obrigado. Caso vocês ainda tenham dúvidas, algumas dúvidas persistam, colocamos à disposição através dos nossos canais de RI. Tenham todos uma boa tarde. Meu muito obrigado. A conferência da Ferbasa está encerrada.